Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia de aula, e hoje nós vamos fazer a correção dos testes que eu passei como atividade na quinta-feira. Vamos começar aqui, peguem aí o livro de vocês na página 104, vocês podiam fazer no próprio livro. O importante é conferir se você escolheu a alternativa correta e entender por que essa alternativa é a correta, tá? Vamos começar com o teste 9. Assinale a única alternativa em que o pronome em destaque não exerce a função de complemento verbal, ou seja, o pronome em destaque não vai ser um objeto, né? Vamos ver. Letra A. Jamais tivera outro ofício conhecido. As mulheres e os tolos davam-lhe o suficiente para viver. Davam o quê? O suficiente para viver. A quem? A ele. O lher aqui, então, está no lugar de a ele, exercendo a função de objeto indireto. Então, não pode ser a alternativa A. B. Perguntou-lhe pelas prometidas ervas. Perguntou a quem? Perguntou-lhe a ele. Está exercendo a função de objeto indireto. Então, não é a B também. Mandaram o santeiro entrar. Ofereceram-lhe uma cadeira. Ofereceram o quê? Uma cadeira, objeto direto. A quem? A ele. Ofereceram-lhe. Está no lugar do objeto indireto. Então, não pode ser a letra C. Letra D. Também ela, Wanda, esquecera de recomendar-lhes. Recomendar. Recomendar a quem? Recomendar a eles, exercendo também a função de objeto indireto. Não é a letra D. Então, sobrou para nós, a gente já sabe que a resposta é a letra E, né? Aquele sogro amargurara-lhe a vida. O lhe aqui não exerce a função de complemento do verbo. Portanto, aqui ele não é objeto, não é complemento. A alternativa correta é a alternativa E. Anotem aí. Tudo bem? Exercício 10. Assinale a alternativa que traz corretas classificações do sujeito e do predicado e da predicação verbal. Letra A. Houve uma considerável quantidade. Sujeito inexistente é o mesmo que oração sem sujeito, tá, gente? Verbo transitivo direto. Houve uma considerável no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Correto? A. O verbo haver. Houve o quê? É um verbo transitivo direto. Opa, então já encontramos a correta, é a letra A. Já é a correta, tá? Vamos dar uma olhadinha nas outras, só para a gente ver por que elas não são? B. Que jamais não hão de ver país como este. Sujeito indeterminado, não, porque não tem verbo na terceira pessoa. E também não tem verbo mais ser. Verbo transitivo indireto, também não, né? O verbo aqui ver o quê? Não pode ser. Letra C. Mas reflete a pulsação da inenarrável história de cada um. Sujeito simples. Mas reflete a pulsação da inenarrável história. Reflete quem reflete? Ele reflete. Aqui seria sujeito oculto e não simples. Verbo transitivo direto e indireto. Bom, o sujeito já está errado, né? Letra D. Que se recebe em herança. Sujeito indeterminado. Verbo transitivo indireto. Quem recebe, recebe o que e não em que. O verbo é transitivo direto, errado. Letra E, a quem tutela, sujeito simples. Verbo intransitivo, o verbo é intransitivo. Mas o sujeito não é simples, né? Quem tutela? Deve ser a ele a quem tutela, né?
provavelmente. Muito bem. Tudo bem? Então, 10, letra A. 11. A oração vasculhou os bolsos, o loiro sueco, com a substituição do complemento verbal por um pronome oblíquo, equivale a... Letra A. Vasculhou os bolsos. Não. Vasculhou os bolsos. Se eu for substituir os bolsos por um pronome, ele não pode aparecer. B. Vasculhou-se o loiro? Não. Eu não posso substituir o pronome, o objeto direto por um pronome C. Vasculhou-lhe os bolsos? Não. Aqui o lhe está substituindo o sujeito e não o objeto. Vasculhou-os o loiro sueco? Sim. No lugar de os bolsos, ele colocou o pronome no plural, os. Alternativa correta, letra D, tá? 12. A preposição de pode preceder diferentes tipos de funções sintáticas, por exemplo, objeto indireto, como na frase, eu preciso de você. O termo destacado também tem função de objeto direto em... Letra A, a construção de novas casas? Não, porque novas casas está junto com construção e construção é substantivo. Necessitamos de novas casas? Pode, porque necessitamos é verbo. Necessitamos de quê? De novas casas. Aqui, alternativa B, então nós já vimos que é a correta. Vamos só conferir as demais. A necessidade de novas casas? Não, porque necessidade aqui é substantivo. A banca de madeira? Também não, porque banca é substantivo. A mesa de madeira? Também não, mesa é substantivo. Para ele ter função de objeto indireto, ele tem que estar junto do verbo e não do substantivo. Portanto, alternativa B de bola, tá? 13. Vamos lá. Observe a oração. E Fabiano saiu de costas. Assinale a alternativa em que a oração também tenha verbo intransitivo. Vamos lá. Fabiano ajustou o gado. Quem ajusta, ajusta o quê? Não pode ser. Acreditara na sua velha. Acreditara em quê? Na sua velha. Transitivo não pode ser. Davam-lhe uma ninharia. Davam o quê? Verbo transitivo, não é. Atrevimento não tinha. Não tinha o quê? Verbo transitivo. Depois que acontecer aquela miséria. Ou seja, essa é a correta, né? Depois que aquela miséria acontecera. Vamos jogar... Inverter, a gente joga ele no final, fica mais claro que ele é o verbo intransitivo, não tem complemento. Portanto, correta é a alternativa E. Vamos para a 14. Leia a estrofe a seguir para responder a próxima questão. Muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? No verso que nessa janela está, o verbo é... Vamos lá, ó, que nessa janela está. Tem complemento esse verbo? Não, portanto, é um verbo intransitivo. Resposta correta, letra C. Qualquer dúvida, estarei online no Discord e por aqui também durante as nossas aulas. Um beijo, até a próxima.